Muitas pessoas no canal não sabem quem é ele, mas está aí de volta, Genildinho. Então, pessoal, muitos não conhecem ele aqui no canal, porque tem muita gente nova no canal, mas muita gente nova mesmo no canal. Mas ele já tem um vídeo que foi postado anteriormente, né, contando a sua história. Você pode dar uma olhada lá nos nossos vídeos longos que tem a história desse rapaz, né? Esse é o Genildinho de Indaiatuba, tá, pessoal? Então, gostaria de deixar um lembrete para todos vocês que estão acompanhando nosso canal, né? Nosso canal agora está dividido em dois públicos. O público dos vídeos shorts, tá, que você encontra na galeria do YouTube, não é uma regra, nem uma exceção, pessoal. Que eu estou postando vários vídeos de cachorros, mas não é só vídeos de cachorros que eu ponho nos vídeos curtos não, tá bom, pessoal? Não tem uma finalidade só de vídeos de cachorro não. E também tem os vídeos longos também, que eu faço vários tipos de vídeos longos e coloco no canal. Então o público que acompanha os vídeos longos, se você quiser dar uma olhada nos nossos vídeos curtos, vídeos shorts, é só você entrar na galeria dos vídeos shorts, vocês vão ver, tem muitos vídeos para você estar assistindo, ok? E você que assiste, é o público que acompanha os nossos vídeos shorts, não se preocupe que sempre vai ter os vídeos shorts, vídeos de 15 segundos, até 1 minuto, para que você possa estar acompanhando todos os dias, tá bom? Então você também pode dar uma acessada nos nossos vídeos longos e estar acompanhando também aí um pouco da nossa história. É Gendilson Canal TV, aqui fazendo aqui bons conteúdos para você estar acompanhando. Ok, pessoal? Se inscreva no nosso canal e ativa o sino e vamos ver aí o Genildinho de volta com mais uma parte da sua história. Independente de ser vídeos curtos, vídeos longos, vídeos shorts ou vídeos longos do canal, vocês concordam? Vocês acham de acordo o canal ficar dividido em dois públicos, o público dos vídeos shorts, o público dos vídeos longos? Comenta no nosso vídeo, faça um comentário aí, dá a sua opinião para que nós possamos estar fazendo o que for de melhor para que o público, para que vocês que estão inscritos no canal e as pessoas que estão se inscrevendo no canal possam estar acompanhando. Vocês acham que tá bom assim? O vídeo dividido em dois públicos, o público dos vídeos curtos, vídeos shorts, e o público dos vídeos longos, ok? Aguardo a sua opinião. Pode entrar no vídeo e deixar o seu comentário e curte o canal, que a gente fica agradecido de ouvir a sua opinião, ok? Então vamos em frente, diretamente do canal Gendilson Canal TV. Bom dia, pessoal. Graças a Deus, mais um dia com saúde, paz e alegria, né? Só temos que agradecer a Deus por tudo isso, né? E na manhã desse dia também quero contar um pouquinho da história de vida, né? Que presenciei entre mim e outras pessoas, né? Qual não estou divulgando o nome de ninguém, que já faz um bom tempo, né? Mas um dia de grande aflição que eu me encontrava, situação financeira muito difícil, sem saber o que fazer. E uma tarde me encontrava muito preocupado, porque a situação não estava fácil, né? E naquela tarde eu não sabia o que fazer, né? Já não conseguia resolver aqueles meus problemas que precisava, que tinha necessidade e não tinha condições. Foi aí que eu saí e falou, vou ali na casa de um amigo, colega meu, irmão da mesma fé, e
fui ali para ver se aliviava um pouco a cabeça, que a situação estava muito complicada mesmo. Não achava solução. E fui ali, pessoal. Porém, aquele senhor que eu conhecia, ele... Isso é uma coisa que toda a vida, desde criança eu gostei, foi sempre de conversar com as pessoas mais velhas, né? A gente aprende muito com eles, né? Naquela tarde não foi diferente. Naquele momento, como eu sabia que ele se encontrava em casa porque ele era deficiente, né? Dependia de uma cadeira de roda para outras pessoas carregar ele para cima e para baixo. Quando precisava ir, tinha que uma pessoa levar ele, né? Pois ele não andava, ele andava se arrastando, né? Porque as duas pernas dele eram bem fininhas, acho que me parece devido a um problema que ele teve quando foi criança, né? Paralisia, eu não entendo bem dessas coisas, mas eu acho que foi isso, não tenho bem certeza do que aconteceu com ele. Só sei que ele era cadeirante e naquela tarde eu cheguei lá na calçada, pois ele consertava guarda-chuva e só vivia sentado no chão. Então, para você conversar com ele, na verdade, você teria que sentar no chão também, né? Para você poder ter uma conversa mais adequada com ele. Então, assim a gente sempre fazia. Chegava, ele estava sentado no chão, era o costume do lado do Nordeste, a turma sentar nas calçadas mesmo, né? E ele só sentava lá no chão naquele jeito dele, consertando aqueles guarda-chuva. E foi aí que eu cheguei ali, já me sentei de um lado dele, a minha cabeça estava voando, mas só queria conversar um pouquinho para aliviar a cabeça. Só que eu não imaginava que eu fosse encontrar ali uma situação bem pior do que a minha. E aconteceu que naquela tarde, quando eu sentei ali, eu comecei a conversar com ele, eu percebi que a coisa não estava boa lá também. Mas eu fiquei sentado conversando com ele ali, uma situação muito complicada, sem saber o que fazer com a minha situação. E chegando ali, achei que ia encontrar a coisa mais aliviava um pouquinho, apesar dos problemas dele. Mas aquela tarde não estava sendo fácil para eles também. Quanto ele, tinha as duas filhas que moravam com ele, né? E foi quando nós estávamos sentados ali na calçada conversando que eu ouvi uma voz de uma criança que naquela tarde espedaçou meu coração. Foi quando aquela criança falou para a irmã dela: "Oh, minha irmã, por que que nós sofremos tanto?" Isso aí cortou o meu coração. E eu fiquei meditando um pouquinho, será o que que a irmã dela vai responder para ela agora? Porque nós cremos num Deus que tudo pode, né? Mas passamos por situação tão difícil, né? E aquela fala daquela criança naquela tarde, quando ela abriu a boca e falou essas palavras, espedaçou meu coração. Para alguém que já não estava numa situação boa, acabei encontrando uma situação bem pior do que a minha. Quando, sem pensar, aquela irmã dela abriu a sua boca com voz alta, que eu ouvi bem forte lá fora. Ela falou para ela assim: "Minha irmã, nós sofremos tanto, é porque Deus ama nós." Aquela criança só abriu a boca com voz de lamentação e falou com essa palavra. Isso é palavra da boca de uma criança, tá, pessoal? Não sou eu que estou inventando, não. Aquela criança inocente de tudo abriu a boca e falou: "Já sei que Deus ama demais a gente, porque tanto sofrimento." E aí, pessoal, eu fiquei ali na calçada ali. Eu já estava numa situação difícil, não sabia, não tinha força para abrir a boca para nada. E aquele senhor que é uma pessoa muito boa, muito cabeça firme, só olhou para mim assim e a lágrima começou a descer nos olhos, não falou uma palavra. E aí eu perdi as forças, simplesmente eu só despedi dele, levantei e saí com os olhos cheios de lágrimas, chorando pela rua. Porque a minha situação já era difícil e eu encontrei alguém, uma pessoa já de idade, deficiente, numa cadeira de roda, com a sua família em grande dificuldade, pior do que a minha. E eu voltei para casa lamentando mesmo. E o resto daquela tarde, isso era por volta de umas 4 horas da tarde, eu já não sabia mais o que fazer. E quando fosse à noite, a gente sempre vai na mesma igreja
a gente tinha que ir para a igreja. Cheguei em casa ali, estava se aproximando a hora de ir para a igreja. E eu toco, para que você, não sei se vocês, alguém sabe que vai ver esse vídeo, sabe que eu toco trombone, né? E ali naquela cidade, naquele dia, só tinha eu que tocava o trombone. Aí tinha poucos músicos. E eu fiquei, não tava sem força até para tocar. Eu falei, acho que eu não vou tocar. E nisso eu fiquei ali dentro de casa, de cabeça, rodando para lá e para cá, pensando naquela situação tão difícil. E por você não poder fazer nada, pessoal. Porque mais difícil é você ver uma pessoa passando por uma grande necessidade e não poder fazer nada por ela. E foi o que aconteceu comigo naquele dia, naquela tarde. Mas aí eu tomei um banho, me arrumei e fui para a igreja. Quando eu cheguei na igreja lá, a salinha lá onde tinha os cultos, né, essas igrejas bonitas que tem por aqui, uma cidade mais pobre, poucas, naquela época tinha pouco crente também, e era um salão alugado e a calçada era alta. Quando foi o culto, começava às 7h30, aí, por volta de umas 6h45, 15 para 7, por aí. Aí chegou aquela família na cadeira de roda. Eu desci lá embaixo na calçada, peguei aquele senhor nos braços, coloquei em cima na calçada, conforme eu falei, sempre a gente senta na calçada. E coloquei ele assim, no último degrau da calçada ali. E quando eu baixei ele no chão, porque ele encostou no chão, sem olhar na minha cara, sem levantar a cabeça, de cabeça baixa, ele falou assim para mim: irmão Nildo, espera aí, deixa eu falar uma coisa para você. Nunca mais fala que você não serve para nada. Não fala mais disso não. Porque aquilo que nós fazemos que não pode não ser bom, o vento leva embora e nunca mais volta. Mas uma coisa boa que você fez na sua vida, que você já fez, nunca será apagada. Então, por favor, nunca mais fala que você não serve para nada. E ali eu levantei a cabeça, saí e fiquei pensando, né? Às vezes nós achamos que a situação nossa é difícil, quando vem alguém numa situação bem pior do que a nossa, e a verdade é essa, pessoal. A gente arranca força de onde não tem. E naquela hora eu já me senti como um covarde, porque se fosse ver a minha situação, que eu me encontrava perante a dele, não era nada. E aquele homem se encontrava bem mais forte, mais firme do que eu, pensando mais positivo. E ali, pessoal, chegou a hora de começar o culto, peguei o meu trombone, daí de repente chegou uma caravana naquela cidade, de outro estado. E no meio daqueles pessoal, chegou uma pessoa, um rapaz, naquela época, um rapaz, com seus 20 e poucos anos por aí, não tenho certeza, e tocava o mesmo instrumento, do mesmo instrumento que eu tocava, que era o trombone. E ele chegou, aí começamos a conversar um pouquinho ali, aí ele perguntou que instrumento eu tocava. Eu falei, trombone. Porém, pessoal, eu tinha as minhas pernas boas, na parte da tarde, quando me encontrei com aquele senhor, passando pela situação tão difícil. Quando foi à noite, na hora de começar aquele culto, eu me encontrei com esse rapaz que tocava o mesmo instrumento que eu toco. Porém, pessoal, aquele rapaz era cego dos 2 olhos, não enxergava e estava firme ali tocando. Aí eu comecei a pensar, né, como que pode eu numa situação cheia de saúde, cheia de vida, e numa situação dessa, achando que está tudo acabado, né, e agora me encontro com essas 2 pessoas na mesma tarde, numa tarde tão difícil que eu passei, agora me encontro com uma pessoa deficiente, cadeirante, me aconselhando, me dando força. Agora eu me encontro com essa outra pessoa de 20 e poucos anos, que não é fácil para uma pessoa não ter as suas vistas, não enxergar. Com toda a alegria, sem enxergar nada, pessoal, andava carregado pela mão de outros. Precisa ver a alegria dele quando ele perguntou para mim que instrumento você toca. Eu falei, eu toco trombone. Ele falou, nossa, que bom. Eu estava preocupado, pensando como que eu ia tocar, porque
quando eu vou tocar assim, a maioria dos hinos que eu já toquei, se pedir eu consigo tocar normal. Mas se for um hino que eu não toquei ainda, pelo menos o primeiro verso, eu preciso, toco de ouvido, vendo aquela pessoa que está tocando junto comigo. Depois, se tocar um verso só mais eu, depois dos outros três versos, ele pode até mudar de parte, que eu consigo tocar. Eu fiquei pensando, né, como que pode, né? Deus dá entendimento e dá sabedoria para tudo, né? Por isso nós não podemos desanimar, né? Nas horas mais difíceis, Deus sempre dá uma saída, né? E aquilo ali foi entrando na minha cabeça, né? Foi cada pouquinho que ia passando, era mais uma lição de vida que eu estava aprendendo ali, né? Aí começou o culto, ele tocou tudo normal, bonzinho, estava até melhor do que eu, só. Chegou na hora da oração, ele fez aquela oração de súplica que a igreja estremeceu, alegrou a igreja muito. E eu só colocando na minha cabeça quanto eu sou fraco mesmo, né? Pessoa desse jeito aí, com essa animação e eu lamentando aqui, né? Aí foi, pessoal, aquela pessoa tocou. Quando foi na hora da testemunhança, ele pediu para mim, por favor, você leva eu até o público. Levantei, levei ele até o público, foi lá, contou a obra de fé para aquelas pessoas que crê mesmo que Deus aparece na nossa vida e nas horas mais difíceis tira nós do fundo do poço, né? Aí depois levantei, fui lá, peguei ele e voltei. E ali eu já fiquei pensando, né, pessoal? Com aquela disposição e eu lamentando o jeito que eu me encontrava. Eu pensei agora, só falta eu queria levantar e pregar a palavra, né? Aí continuou, pessoal, tocamos o outro hino. Quando chegou na hora da palavra, o irmão abriu a liberdade lá. Daí a pouco ele bate no meu ombro e falou, irmão, por favor, você leve eu lá na frente. Mais uma vez, pessoal, levantei aquele irmão que era deficiente, cego, não chegava nada, mas nada mesmo. Levei ele na mão, chegou lá na frente. O irmão que estava atendendo aquele culto, ele pediu para o irmão ler a palavra, o irmão leu a palavra e ele pregou. Pessoal, você precisa ver que disposição. E naquele dia eu aprendi que o cego é aquele que não quer enxergar a verdade. Porque com toda a franqueza ele pregou, ele exaltou, ele ensinou. Depois voltou, fui lá, peguei ele, trouxe no banco, encerrou aquele culto. Apesar do que eu me encontrava passando, naquele dia foi uma lição de vida para mim parar de tanta reclamação e entrar mais em ação, né, pessoal? Porque às vezes nós reclamamos demais e não corremos atrás dos nossos objetivos. Então, pessoal, eu acho que nós não podemos se dar por vencido, muitas vezes porque perdemos uma batalha ou porque alguém humilhou a gente, né? Porque muitas vezes nós somos humilhados, né? Mas é assim mesmo, né? Nós temos um Deus que tudo pode e temos certeza que com Ele nós conseguimos atingir os nossos objetivos. Pessoal, aqui vai o meu abraço para todos vocês que vão ver esse vídeo e desde já agradeço a todos vocês, tá bom? Ficam todos com Deus e aqui vai um abraço de Genildinho, Indaiatuba, São Paulo. Falou!